Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Gente, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo. Eu vou tentar abreviar ao máximo, porque eu sei que é difícil assistir vídeos que tenham aí uma duração em torno de 15, 20 minutos. Eu vou tentar abreviar ao máximo para não passar de 20 minutos. Tá certo? Sou o Teixeira Mendes, vocês conhecem aqui o canal Laranjeiras Rádio. Peço sua curtida, sua inscrição e principalmente nesse momento a divulgação desse vídeo. E por que eu estou falando isso? Gente, porque eu vou tentar trabalhar aqui, eu que sou um curioso da memória do futebol carioca, tá? Eu vou tentar aqui apresentar alguns argumentos para contestar o mito da Euricada construído, né, nas décadas de 80 e 90 contra o Fluminense Futebol Clube, tá? Então o que eu quero dizer com isso? O título já é bem chamativo, né? O Vasco, o time da Série C e que pulou de divisão. É isso mesmo. Assista até o final e você vai entender. Bom, essa aqui, gente, é a foto do primeiro time do Vasco, tá? É uma foto de 1916. Guarda bem na memória essa foto, porque ela serve um pouco para desmistificar algumas coisas, né, que foram construídas ali de meados dos anos 80 até o final do século passado. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu vou trazer aqui uma reportagem do jornal Lance. Tudo que eu citar aqui eu vou botar o link na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem consultar. Aqui, veja só, né? O Vasco com o seu primeiro time. E por que o time do Vasco ele é todo composto por atletas brancos? Se o Vasco é o time pioneiro na luta contra o racismo. Gente, isso daí foi construído no contexto do final do século passado, como eu já avisei, né? Então, na verdade, as origens do Vasco no futebol estão relacionadas aqui à incorporação de um clube chamado Lusitânia Futebol Clube, no contexto aqui dos anos de 1915 e 16. E por que essa data é importante? Gente, vocês sabem que antes do futebol, o esporte preferido, né, do público do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, era o remo, né? E, portanto, havia uma rivalidade muito grande entre os clubes do remo, os clubes de regatas, né? Então, existia um Botafogo no contexto das competições do remo. Não confundir com o Botafogo Futebol Clube, tá? Porque esses dois clubes, o Botafogo Futebol Clube, fundado em 1904, e o Botafogo, que era um clube dedicado às competições do remo, eles vão se fundir apenas no momento posterior, né, no contexto da década de 40, dando origem ao Botafogo Futebol e Regatas. Portanto, quem disputava o Carioca era o Botafogo Futebol Clube. O Flamengo, que é um clube de regatas, desenvolve o seu departamento de desportos terrestres no ano ali de 1911, 12, por conta de uma cisão no Fluminense Futebol Clube. Essa história também é interessante. Mas o que nos interessa é essa tentativa do Vasco de formar um clube de futebol, né? Então, o Vasco, um clube muito identificado com a comunidade lusitana, portuguesa, na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, o Vasco incorpora o Lusitânia Futebol Clube. E como o Vasco sai atrasado, né, e isso é muito importante para a gente, o Vasco começa na terceira divisão do Campeonato Carioca, levando na estreia, no dia 3 de maio, uma goleada sonora do Paladino Futebol Clube por 10-1. Então, esse aqui é o primeiro time do Vasco. E por que eu estou colocando isso daí? Não só porque
O Vasco é o time da Série C, mas também o Vasco é o time da Série C que pulou de divisão. E você precisa assistir esse vídeo até o final para entender tudo isso. Bom, gente, aqui eu pego informações do próprio site do Vasco, vasco.com.br/história. Vamos lá. Como se constrói essa mitologia da Euricada? Bom, no contexto de meados dos anos 80, o Vasco começa um projeto de expansão e de crescimento no futebol, né? O Vasco conquista um bicampeonato estadual no contexto dos anos 80, conquista o seu segundo título brasileiro no final da década de 80. No início dos anos 90, o Vasco conquista um tricampeonato carioca inédito, até hoje o único da sua história, e começa a despontar, né, como uma hegemonia no futebol carioca. Conquista o tri do brasileiro em 97. Em 96 ele tem reconhecido o título do Sul-Americano de 48. E no ano do seu centenário ele conquista a Libertadores da América. E aí é que começa o mito da Euricada. De fato, o Vasco foi muito bem aí, né, de meados dos anos 80 até o final do século passado, né, nas últimas, vamos dizer assim, nos últimos 15, 16 anos do século passado, mas o melhor momento da história do Vasco coincide com um momento de decadência do Fluminense, e isso é muito importante, né? Por que isso é muito importante? Porque ali o Eurico, né, não o Eurico Pessoa, mas a era Eurico, a Euricada, ela começa a construir, a refazer a memória do Vasco da Gama, e essa memória é sempre refeita em relação ao Fluminense. E por quê? Porque, desde sempre, o Fla-Flu sempre foi o principal clássico do Rio de Janeiro, certo? E o futebol, ao desbancar, né, o remo como o esporte mais popular da capital do Brasil e também, por assim dizer, né, desbancou o remo como principal esporte do país, já que o Rio de Janeiro era a capital, o Vasco ele tentava, com a Euricada, retomar o Flamengo e Vasco e, portanto, retomar as origens do esporte no Rio. Então, essa coincidência do melhor momento da história do Vasco no futebol contra o pior momento da história do Fluminense, o Eurico sempre se coloca, o Vasco sempre se coloca contra o Fluminense, né? E aí cria-se esse mito do Fluminense, o time da Série C que pulou de divisão. E nós já discutimos bastante aqui nesse canal aquele contexto histórico. O caso Ivens Mendes em 96, 97, o caso Sandro Hiroshi em 99, 2000, a Copa João Avelanche, vencida pelo próprio Vasco. Mas como o Eurico se aproveita para jogar no Fluminense a história que é do próprio Vasco. Claro, todo clube tem os seus mitos de origem, né? Nós não estamos vivendo numa sociedade de 210 milhões de historiadores e cientistas sociais. Nós precisamos do mito de origem para entender a nossa própria realidade. Nós precisamos dos mitos para entender a nossa própria realidade. E o que o Vasco faz? Lembra, olha o primeiro time do Vasco. Mas olha como o próprio site do Vasco, que tem um slogan, né, a história mais bonita do futebol, ele ignora a sua própria história e começa a contar, né, a sua história a partir de 1923, quando o Vasco tinha jogadores negros e jogadores brancos também, de origem social pobre, né, jogadores de classe trabalhadora, né, brancos e negros de origem trabalhadora. E aí depois vem aquela polêmica, né, do ano de 1924, onde o Vasco alega, então, a sua luta, né, que é o ano que marca ali a suposta luta pioneira do Vasco contra o racismo. Isso daí é construído nos anos 80 e 90, tá? Essa discussão. Então o Vasco tenta se afirmar como time do povo, como time popular, e sempre projetando contra o Fluminense
um suposto elitismo e um time desonesto, o time que pula de divisão, o time que é da Série C e pula de divisão. Quando, na verdade, essa é a história do Vasco. O Vasco, nas suas origens, era, né, ali o clube que tinha jogadores brancos, de origem, eram jogadores ibéricos ou jogadores de descendência ibérica. Então o Vasco acabava aceitando apenas brancos, certo? E o Vasco, obviamente, constrói para si, notadamente a partir dos anos 80 e 90, essa autoimagem e projeta contra nós o elitismo, a Série C, a desonestidade em relação ao regulamento. Vamos entender isso melhor? Bom, o Vasco vai dizer assim, ó, a chamada resposta histórica, está no site do Vasco também, tá? Depois de atropelar os rivais no ano anterior, em 1924, o Vasco já era o inimigo número 1 das demais torcidas cariocas. Olha a narrativa. Um rival a ser batido de qualquer maneira. E já que era difícil batê-lo em campo, os dirigentes dos clubes rivais resolveram investigar as atividades profissionais e sociais dos camisas negras, uma vez que o futebol ainda era amador e os jogadores não podiam receber salário por praticar o esporte, um verdadeiro golpe para tirar o Vasco das disputas. Na verdade, o que não agradava os adversários era a origem daqueles jogadores, um time formado por negros, mulatos e operários, arrebanhados nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro. Presta atenção nesse final, galera. De fato, o Vasco tinha um clube formado em 1923-24 por jogadores negros e de origem operária. Mas, como nós vimos, a origem do Vasco não é essa. A origem do Vasco é o Lusitânia Futebol Clube, um clube ligado à comunidade ibérica, mais notadamente portuguesa, e seus descendentes, todos brancos, certo? E o Vasco omite isso. E a origem do Vasco é a Série C. Mas como é que o Vasco sai da Série C para a Série A? Ou melhor, como é que o Vasco monta um time de negros e operários? Ou seja, de pessoas oriundas ali das classes sociais desfavorecidas. Gente, quando a gente olha para os jornais da época, e eu vou botar o link aqui para esses jornais, tá? Na descrição do vídeo, eu vou destacar o Gazeta Suburbana. O Gazeta Suburbana é um jornal suburbano, que tem humor suburbano, e que ele cobria o chamado Campeonato Carioca do Subúrbio do Rio de Janeiro. Já lá no contexto dos anos 10. Né? Então as classes sociais mais baixas tinham o seu próprio campeonato. Tá? E aí, essa notícia aqui, por exemplo, do Quintanilha, o capitão do Engenho de Dentro, Arnaldo Quintanilha, demitiu-se do seu antigo clube suburbano para jogar pelo Vasco da Gama. Bom, o Vasco alega aqui, né, que foi a elite que fez essa acusação ao Vasco, né, de praticar um profissionalismo proibido, quando na verdade as motivações eram de preconceito racial e social. Na verdade, gente, olha só, nós não podemos retirar da realidade as suas contradições. De fato, a sociedade da época era racista. O Brasil, existe racismo no Brasil, assim como existe em outras sociedades. E, portanto, essa alegação contra o Vasco pode sim estar fundada em motivações racistas, mas apenas em parte. Por quê? Porque o fato objetivo é que o Vasco burlava, de fato, o regulamento e praticava um profissionalismo proibido. Olha só as matérias do Gazeta Suburbana do ano de 1919. Como é que o Vasco montou esse time até 1923? Então, ali, de 15, 16 até 23, olha o que o Vasco praticava. Aqui, gente, o trecho de uma crônica irônica, bem-humorada, suburbana, contra o Vasco. Aqui existe a acusação de que o Vasco, nessa crônica anônima do Gazeta Suburbana, existe a acusação de que o Vasco está praticando um tipo de profissionalismo amoroso. É uma ironia, já adianto.
E como é que é isso daí? Parece que uma torcedora do Vasco